Olá, sejam bem-vindos a esta aula de arquitetura de computadores e hoje a gente vai conversar sobre organização estruturada de computadores. Essa aula vai ser dividida em duas partes, essa aqui vai ser a primeira dessas duas partes. Então, vamos começar de onde eu acredito que essa conversa precisa começar, né? Que é o que é um computador digital e o que é um programa. Porque até então, ao longo do curso que a gente vem fazendo, a gente vem utilizando essas duas palavras, computador e programa, de forma bastante rotineira. Mas a gente muitas vezes não para pensar com maior precisão sobre o que significa cada uma dessas coisas. Um computador digital é uma máquina capaz de resolver problemas. E a forma como essa máquina resolve esses problemas é executando instruções. Tá? Então, a gente deve encarar sempre um computador como uma máquina que vai buscar uma instrução e vai executar, vai buscar uma instrução e vai executar. E ele vai fazer isso continuamente até que ele execute todo um conjunto de instruções capaz de resolver um problema. E esse conjunto de instruções que resolve um problema é justamente o que a gente chama de programa. Claro que essas instruções elas vão precisar estar representadas de alguma forma, tá? O computador ele precisa entender o que cada instrução ela exige. E a forma com que um computador ele entende uma instrução quando ele sai de fábrica é o que a gente chama de linguagem de máquina. Então, o coração do computador é isso aqui que a gente está vendo ilustrado nesse slide, tá? É um chip, é um circuito integrado que está implementando as funcionalidades de um processador. O processador, então, é a parte do computador que vai focar em fazer aquele processo que a gente acabou de falar. Buscar uma instrução e executar. Buscar uma instrução e executar. E uma instrução, ela vai estar representada para esse processador naquilo que a gente chama de linguagem de máquina, que é essencialmente uma forma de representar instruções usando a representação binária, ou seja, eu vou utilizar exclusivamente zeros e uns para representar tanto as instruções que precisam ser executadas, quanto os dados que vão ser utilizados, vão ser processados na execução dessas instruções. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de zeros e uns, tá? 00000000001 e por aí vai até o fim desse conjunto, tá? Isso aqui é uma instrução e nesse processador hipotético. Tá? A gente vai ver que depois não é tão hipotético assim. Essa instrução ela faz sentido em uma determinada arquitetura de computadores, em uma determinada família de processadores. Mas cada conjunto desse de zeros e uns, ele pode ter um significado. Por exemplo, vamos assumir, e aqui, de novo, hipoteticamente, que esse primeiro conjunto de 6 bits aqui, todos zeros, significa que eu quero fazer uma soma. E sempre que eu quero realizar uma soma, eu preciso especificar o que é que eu quero somar, tá? Quais, por exemplo, dois números precisam ser somados. E aqui eu estou dizendo que o primeiro número está em uma porção de memória bastante rápida, que a gente chama de registradores. A gente vai conversar sobre isso na nossa disciplina, mas considera que um registrador é uma pequena memória que está armazenando ali um número. Tá? Então aqui nessa instrução eu estou dizendo que eu quero somar o conteúdo desse registrador 1 com o conteúdo desse registrador 2, e aí esses números 1 e 2 estão representados cada um nesses conjuntos que eu estou mostrando aqui com o cursor do meu mouse, e o resultado dessa soma ele deve ser armazenado no registrador 6, e esse 6 está representado por esse outro conjunto aqui. Então, não é um conjunto aleatório de zeros e uns, tá? A gente vai buscar, para cada instrução, ser capaz de decompor ela em partes, e cada parte tem um significado que um processador sai de fábrica sabendo interpretar. Então, isso, essencialmente, é o que é um computador.
E apesar de que conceitos como computadores e programas, eles não são tão difíceis de entender ou de a gente colocar em palavras, a gente precisa entender que essas coisas, elas vão ser encaradas de forma um pouco diferente, dependendo para quem a gente perguntar, mesmo considerando pessoas que trabalham na área de computação de uma forma geral. Imagina, por exemplo, se a gente fosse entrevistar duas pessoas diferentes que trabalham na mesma área, mas em extremos diferentes da computação. Olha só, essa é uma máquina que a gente está criando para ser rápida, tá? A gente quer que ela faça muita coisa em pouco tempo e que ela consiga fazer isso com baixo consumo de energia. E a gente vai usar portas lógicas para fazer isso, a gente vai usar transistores. Então não é para a gente estar inventando muita coisa mirabolante, não. A gente vai fazer com que essa máquina execute coisas simples. Agora, o que ela vai fazer vai ser rápido. Já outra pessoa, na nossa empresa a gente entende que o cliente ele convive no seu dia a dia com problemas sempre muito complicados. E é por esse motivo que a gente vai usar o que há de mais novo no mercado, em termos de algoritmos de ponta, inteligência artificial, soluções em nuvem, tudo para fazer com que todas essas coisas complicadas deixem de ser um problema e passem a ser uma solução para aquelas pessoas que vão ser beneficiadas pelas nossas soluções. E assim, eu não sei se vocês perceberam, mas esses dois personagens, eles estão falando da mesma coisa. Parece que estão falando sobre coisas completamente diferentes, mas tanto um quanto o outro estão falando daquilo que eles consideram que o computador deve fazer. Então, um projetista de processadores, ele quer tornar as instruções do processador que ele está querendo fazer sempre as mais simples possíveis, tá? Porque isso faz com que a complexidade do circuito que precisa ser desenvolvido para executar essas instruções, ela reduza. E com isso, o projetista ele consegue fazer circuitos de processadores que são eficientes, que conseguem fazer a execução das instruções ser rápida e ao mesmo tempo consegue fazer com que o circuito ele continue viável, tá? Ele seja arcável, as pessoas possam pagar por ele não seja demasiadamente caro, que esse circuito ele caiba em um chip de tamanho limitado. O chip não pode ter o tamanho de um quarto, por exemplo. A gente já passou dessa fase da computação. Os computadores eles precisam considerar um tamanho razoável para serem utilizados, principalmente no mundo onde as coisas estão tendendo a serem cada vez mais portáteis, tá? E o computador ele precisa também consumir uma quantidade razoável de energia, razoável no sentido de que ele não pode gastar uma quantidade desnecessária de energia para fazer algo que ele poderia fazer gastando menos. Então tudo isso pede, né, exige do projetista do processador que ele considere um conjunto de instruções que seja simples para que ele seja capaz de implementar essas instruções utilizando portas lógicas. E isso é muito diferente da pessoa que vai programar o computador, porque a pessoa que vai programar, ela tem que ter em mente a solução para um problema que muitas vezes é complicado. Vamos pensar no contexto da nossa universidade, por exemplo, a gente tem um sistema acadêmico que tem que gerenciar milhares de alunos, centenas ou até milhares de professores, técnicos administrativos, disciplinas, cursos, iniciativas de pesquisa, iniciativas de extensão. Então, tudo isso forma um sistema que é extremamente complicado. E não é razoável a gente esperar que a pessoa ou as pessoas que irão programar esse sistema elas o façam utilizando instruções que são simples demais. Porque o problema disso é que a quantidade de instruções necessárias para se resolver esse problema, ela fica grande demais. E com isso, o desenvolvimento desse sistema se torna muito longo, muito complicado, muito propenso a erros e, consequentemente, muito caro. Tá?
E por esse motivo, então, um programador ou programadora vai desejar que ele consiga utilizar instruções que são mais complexas por natureza, tá? É uma única instrução que, se a gente for parar para pensar, ela faz várias coisas, tá? Pensa, por exemplo, uma instrução que é: pegue uma lista e faça com que essa lista de nomes fique em ordem alfabética. Se isso é uma instrução, então essa é uma instrução complicada. Ela vai ter que fazer várias coisas. Ela vai ter que sair comparando os nomes, e comparar nomes significa comparar caracteres a caractere de cada um desses nomes, para que eu consiga primeiro concluir o que é um nome que deve vir antes do outro nome, e daí eu vou fazer a ordem alfabética, e eu vou precisar fazer esse processo para todo o meu conjunto de nomes que eu tenha, e só então eu vou ter então a lista em ordem alfabética. Isso é complicado, mas a gente pode pensar em uma linguagem que consiga ter isso em uma instrução. Coloque em ordem alfabética essa lista. Pronto, está resolvido. Sendo que isso é desejável para o programador. De forma nenhuma isso é desejável para o projetista do processador. Agora, considerando que um programa ele vai ser executado no processador, e a gente precisa de uma forma de tornar essas coisas compatíveis. Tá? Então a gente tem um problema aqui. Como é que a gente faz com que o que os programadores querem, que é uma forma viável de se desenvolver programas complexos, possam ser executados em um processador que foi construído a partir do pressuposto de que as instruções que ele é capaz de executar nativamente são simples, para que ele possa ser rápido e eficiente, como o projetista quis que esse processador fosse. Uma solução para isso é a gente considerar essas duas coisas como sendo diferentes. A gente vai ter uma linguagem de máquina e a gente vai ter uma linguagem de alto nível para a solução de problemas. E como fazer com que uma coisa possa funcionar com a outra? Como eu posso fazer para com que o meu processador, que só entende a linguagem de máquina, ainda assim consiga executar o programa que eu desenvolvi utilizando uma linguagem de programação de alto nível? A resposta para isso é que eu preciso conseguir traduzir um programa que está em uma linguagem para outra linguagem, que é a linguagem de máquina, de forma automática. Se eu fizer isso, eu vou conseguir executar o meu programa no meu processador, mesmo que o meu programa tenha sido escrito em uma linguagem diferente da linguagem de máquina. Segundo o autor do livro-texto que estamos utilizando nesta disciplina, existem duas metodologias que permitem que a gente possa converter de forma automática um programa numa linguagem de mais alto nível para um programa numa linguagem de mais baixo nível. A primeira dessas duas metodologias se chama tradução, segundo o autor do livro, mas nós da área comumente chamamos ela de compilação. Nessa metodologia, um programa escrito na linguagem de alto nível, ele é completamente substituído por um programa equivalente, todo escrito numa linguagem de nível mais baixo. Então, essa tradução ela vai acontecer de uma forma mais globalizada, ou seja, a partir do momento que eu tenho a tradução realizada, eu posso jogar o meu primeiro programa fora, aquele programa que foi escrito na linguagem de nível mais alto, porque agora eu tenho uma representação dele equivalente que está escrita na linguagem de baixo nível. Por exemplo, a linguagem de máquina, que o processador é capaz de compreender e de executar de forma nativa. Já a segunda metodologia é a que a gente chama de interpretação, onde a gente busca uma a uma as instruções do programa escrito na linguagem de nível mais alto. Toda vez que a gente busca uma instrução, a gente realiza a tradução dessa instrução
e o resultado dessa tradução é uma sequência de instruções na linguagem de nível mais baixo, e em seguida a gente já executa essas instruções da linguagem de nível mais baixo, para só depois buscar a próxima instrução na linguagem de nível mais alto. Então, diferentemente da primeira metodologia, essa é uma metodologia mais iterativa. A gente vai instrução a instrução, fazendo a tradução e a execução. Busca a próxima instrução no nível mais alto, traduz e executa. E isso é que é a interpretação. Para que a gente possa fazer um uso prático dessas metodologias, seja a tradução ou a interpretação, a gente deve considerar uma questão prática, que é as linguagens de mais alto nível e mais baixo nível, elas não podem ser tão diferentes uma da outra, no sentido de que o nível de abstração, é claro que ele tem que divergir. A linguagem de alto nível, como a gente está falando, ela tem um nível mais alto. Ela é capaz de expressar coisas mais complicadas como uma única instrução, o que não vai acontecer na linguagem de nível mais baixo, onde cada instrução ela vai fazer referência a uma ação mais simples, mais rústica. Mas se eu quero escrever um interpretador ou um tradutor entre duas linguagens diferentes, elas precisam ser relativamente próximas uma da outra, do contrário, eu não vou conseguir escrever esse programa, tradutor, interpretador, de forma eficiente. O programa ficaria complicado demais e, consequentemente, lento demais para ser utilizado em um cenário prático. E com isso, eu não consigo, então, conceber uma forma de pegar uma linguagem que seja de um nível bem mais alto, do jeito que o programador ou programadora quer, e traduzir ou interpretar de uma vez só para uma linguagem do nível da máquina, uma linguagem que um processador consiga interpretar de forma nativa. E aí a gente tem um problema, tá? Porque toda aquela ideia que a gente tinha de usar uma linguagem mais conveniente que seja capaz de ser executada em um processador que utiliza a linguagem de máquina, ela não se torna viável. Mas daí a gente pode pensar na seguinte estratégia: por que não criar uma linguagem que seja, vamos dizer assim, intermediária? Ela está no meio do caminho. Eu vou considerar inicialmente a linguagem de máquina do processador, e eu vou considerar agora que eu vou criar uma nova linguagem que está acima dessa linguagem de máquina, ou seja, ela tem um nível de abstração maior do que a linguagem de máquina, mas ela é um pouco maior. Ela ainda não é um nível de abstração tão alto, por exemplo, como aquele nível da linguagem que todo programador ou programadora gostaria de utilizar. Mas ela está certamente acima do nível da linguagem do processador. E aí eu vou começar a dar nomes a essas linguagens. Eu vou chamar essa nova linguagem que eu acabei de criar um pouco acima em termos de abstração da linguagem do processador. Essa linguagem eu estou chamando de L1, enquanto que a linguagem de máquina eu vou chamar de L0. O processador continua sendo capaz de executar apenas programas escritos na linguagem em L0. E aí, se o meu processador for executar um programa escrito na linguagem L1, esse programa escrito em L1 ele vai precisar ser traduzido ou interpretado. Tá? Ele vai precisar ser convertido de forma automática. Se eu não quiser pensar em tradução, e isso que eu vou falar agora é uma questão mais teórica / filosófica, mas não deixa de ser uma forma da gente enxergar esse mesmo problema, eu posso considerar que existe um computador hipotético, cuja linguagem de máquina dele seja a linguagem L1. Tá? Então, nesse computador hipotético, eu posso escrever um programa em L1 e esse programa vai ser executado diretamente por esse processador hipotético, sem necessidade de nenhuma conversão. Tá? E essa máquina eu vou chamar de M1 para fazer diferença do meu processador real, que eu estou chamando de M0. M1, é importante frisar, ele pode até ser construído, tá? Mas
em geral, não é viável eu construir esse processador, né, que tem essa linguagem de máquina de nível mais abstrato, justamente porque isso tornaria o circuito do meu processador muito complicado e as chances disso resultar em um processador ineficiente ou caro demais é enorme. Tá? Então, de uma forma geral, a gente simplesmente diz que, pelo menos na teoria, eu poderia projetar um processador cuja linguagem de máquina fosse uma linguagem como C ou Java. Agora, esse processador dificilmente seria construível, considerando que o custo dele, né, desse processador resultante, seria o custo de um processador que a gente tem hoje, que trabalha com a linguagem de nível mais baixo, teria o tamanho de um processador que a gente tem hoje, ou consumiria a quantidade de energia que um processador atual consome. Tá? Nada disso seria aplicável a uma máquina que a gente construísse que tivesse como linguagem de máquina essa linguagem que tem um nível de abstração tão alto. Tá? Por isso que a gente diz que essa máquina ela não é implementada, ou seja, ela é virtual. A gente faz de conta que ela existe. Tá? Mas ainda assim, como a gente já explicou, eu posso escrever programas na linguagem L1 como se existisse essa máquina M1 e fazer com que esse programa seja executado. Agora, a gente sabe que, na verdade, ele só vai ser executado porque a gente vai recorrer às metodologias de tradução ou interpretação para tornar o nosso programa reconhecível e executável por uma máquina M0. Então, nesse momento, a gente tem essa máquina que só tem dois níveis, tá? Onde o nível 1 ele é um pouco mais abstrato do que a minha linguagem de máquina. Isso resolve o nosso problema original? Não ainda, porque dificilmente o programador ou programadora vai se sentir confortável para resolver o problema que é programar um sistema complexo utilizando uma linguagem que é apenas um pouquinho melhor do que a linguagem de máquina. Então, o que fazer nessa hora? Bom, a gente pode fazer uma coisa que em computação é feito muitas vezes, que é a estratégia que eu usei para resolver um pedacinho do meu problema, eu vou continuar usando. Então eu vou refazer o meu passo anterior, tá? Para poder ir me aproximando mais e mais da solução que eu quero chegar, que é uma linguagem que seja conveniente para a programação de sistemas mais complicados. Então, nesse sentido, a solução óbvia, tá? Óbvia, assim, é questionável, né? Não pode não ser tão óbvio para todo mundo, mas eu vou inventar um novo conjunto de instruções, tá? Que vai ter um nível de abstração um pouco maior do que L1 e eu vou chamar esse nível de L2, essa linguagem de L2, e do mesmo jeito que eu fiz com a linguagem anterior, eu posso considerar que existe uma máquina M2 que seja capaz de reconhecer de forma nativa essa linguagem L2. Agora, essa máquina, ela muito provavelmente é virtual. Lembrando que a única máquina real que a gente vai ter nessa forma de enxergar esse problema, que é através de máquinas multiníveis, tá? A única máquina real é a máquina M0. Mas eu posso ficar fazendo isso. Eu posso ir criando linguagens e linguagens e linguagens. Cada vez que eu tenho uma linguagem nova, essa linguagem, a ideia é que ela tenha um nível de abstração um pouco maior do que o nível anterior, tá? E desde que eu consiga escrever tradutores ou interpretadores que consigam fazer a conversão automática de um nível para o outro, eu vou conseguir fazer com que essas linguagens sejam executadas no nível da linguagem de máquina, do nível que o processador consiga entender sem a necessidade de novas traduções.
Então, utilizando essa estratégia, onde eu vou fazendo várias camadas, sempre utilizando a camada de baixo como a base para fazer a camada de cima, e nesse processo eu vou subir um pouquinho mais o nível de abstração, mas sem subir demais, de modo que eu consiga ainda escrever de forma eficiente um interpretador ou um tradutor que vai fazer essa conversão de uma linguagem para outra de forma automática, então eu vou finalmente chegar no nível de abstração que os programadores tanto sonham, tá? Que é, eu consigo descrever a solução de um problema em uma quantidade de passos que seja razoável. Eu não preciso sair destrinchando cada operação rústica que o processador entende, mas eu consigo, utilizando menos instruções, ainda assim explicar de forma não ambígua, nenhuma quantidade limitada de passos, como é que aquele problema ele deve ser resolvido. E dessa forma a gente vai ter algo como esquematizado nessa figura que a gente está vendo aqui. É uma máquina de vários níveis, onde eu tenho várias linguagens, cada uma dessas linguagens eu posso considerar que existe uma máquina hipotética que as reconhecem de forma automática, e isso tudo vai resultar em uma linguagem L0 que é nativamente reconhecível por uma máquina M0. E no nosso caso a gente já sabe que essa linguagem L0 é a linguagem de máquina e a máquina M0 é o nosso processador real. E assim a gente então consegue ligar aqueles dois mundos lá, né, do nosso projetista do hardware e do nosso programador, tá, que vai resolver os problemas dos clientes que têm lá as questões complicadas deles, de forma que um produzir consiga ser executado no que o outro fez, ou seja, o programa criado por um vai ser executado no processador criado por outro. Tá? A gente vai continuar essa conversa numa próxima aula, onde a gente vai definir um pouco melhor. São várias linguagens, legal, mas em um computador, em um sistema de computador moderno de verdade, que níveis são esses? Que linguagens são essas? O que elas fazem? Quais são as características? Isso aí a gente discute na nossa próxima aula, ok? Então eu deixo aí o espaço da seção de comentários ou do meu e-mail para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, tá? E eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais com essa aula e a gente continua ao longo do nosso curso. Obrigado, até a próxima!